Pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Depois de uma semana dedicada a fazer a nossa primeira atividade avaliativa, a ideia é a gente retomar os conteúdos do curso, falando um pouquinho na aula dessa semana sobre todo o processo que envolveu a abolição da escravidão no Brasil. Depois de aproximadamente 3 séculos de escravidão, 3 séculos de tráfico atlântico, o Brasil finalmente, no final do século XIX, ou finalmente não, né? Foi o último país a abolir a escravidão do Ocidente, mas no final do século XIX, o Brasil toma a decisão de terminar legalmente com a escravidão no país. E aí a gente vai entender um pouquinho quais foram os debates, quais os personagens importantes que atuaram nesse momento, quais eram as grandes questões que envolviam não só o fim do tráfico de escravizados atlântico, como também o fim da mão de obra escravizada no nosso país. E aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu preparei uma aula que eu queria compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só fazer isso. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa do que as demais, tem alguns slides a mais, mas porque o tema ele é realmente muito importante, com uma série de desdobramentos, né? Então, bom, a ideia é a gente falar então um pouquinho sobre o fim da escravidão e aquilo que a gente costuma chamar, os historiadores costumam chamar de pós-abolição, né? 1888, a Lei Áurea, que todo mundo conhece, 13 de maio de 1888, a lei põe fim legal à escravidão no Brasil, como a gente já conversou em outras aulas. Mas ela não significou o fim do racismo, ela não significou o fim das estruturas senhoriais, ela não significou o fim da suspeição sobre a população negra, e uma série de outras coisas com as quais a gente tem que lidar até os dias de hoje, né? Então, esse período que a gente chama de pós-abolição é um período logo imediatamente posterior ao fim da escravidão, a Lei Áurea, e que vai durar pelo menos até a década de 30, década de 40 do século XX, que é o momento em que essa primeira geração, essas primeiras levas de ex-escravizados e seus descendentes têm que lidar com o surgimento da República, mas também com uma série de leis que vão tentar criminalizar parte das suas tradições, sejam elas religiosas ou culturais, né? A gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Bom, e aí eu já abro a aula já com a informação que vocês estão acostumados, né? A gente já falou sobre isso, eu já dei indicações de texto, de podcast a respeito. Todo o processo de independência do Brasil, toda a nossa proclamação de independência em relação a Portugal nasce de um projeto que vai aproximar de maneira irreversível e umbilicalmente a monarquia como forma de governo e a escravidão como processo de mão de obra no nosso país. É impossível separar a monarquia brasileira, os governos dos dois Pedros, né, Pedro I e Pedro II, do processo de escravidão, né? A independência do Brasil é feita através de um grande acordo entre as elites brasileiras e o imperador, como uma forma de manter a escravidão pelas próximas décadas, né? Então, o 7 de setembro de 1822, embora no imaginário oficial tenha nascido como sinônimo de liberdade, de libertação, de autonomia, essa autonomia está muito relacionada a um projeto da elite brasileira, que vai manter a escravidão por pelo menos mais 70 e tantos anos, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E a grande pergunta que a gente tem que se fazer passa um pouco pelo lugar que eu vou dizer agora, né? Se a escravidão foi tão natural, ou pelo menos foi naturalizada no nosso país ao longo da colonização e mesmo depois da independência, por que no final do século XIX ela vai ser bastante criticada e vai chegar ao fim? Se era algo natural, se era um processo que ocorreu dentro da lógica da normalidade da história do Brasil, da América Portuguesa, por que no século XIX as pessoas começam a falar contra a escravidão ou começam a ter uma série de correntes e de posicionamentos contrários, não só à escravidão, como ao tráfico atlântico? O que eu vou tentar mostrar para vocês na aula de hoje é que o fim da escravidão está relacionado a diversos fatores, né? Desde um certo medo da elite branca brasileira de se sentir um país menos civilizado diante da Europa, até do engajamento muito importante de pessoas negras, de intelectuais negros, de lideranças escravizadas, de lideranças quilombolas atuando pelo fim da escravidão, né? A escravidão é um processo muito complexo dentro do nosso país e a ideia é a gente tentar mapear um pouco isso, né? Bom, e aí eu já abro analisando um pouco a bandeira do Brasil, a bandeira imperial do Brasil, que vocês conhecem, a gente já chegou a conversar sobre ela nas outras aulas, que vai mostrar no centro, né, o brasão de armas de Portugal, a esfera armilar com a cruz, né? Em cima, a coroa do Império,
com os fundos, né, o losango amarelo e o fundo retangular verde, as cores de Bragança e Habsburgo, e ao centro, entrelaçando tudo isso, dois ramos, um de café e um de tabaco, juntos pelo laço nacional. Essa é a nossa bandeira do Império, né? Uma bandeira muito bonita que, ao longo do tempo, foi ganhando diversos significados e algumas camadas, né? Depois da República, o verde virou o esplendor das nossas matas, o amarelo, a nossa riqueza, né? E a gente sabe que essa historinha ela é um pouco inventada, né? E se a nossa bandeira imperial representa no seu centro duas plantas fundamentais para pensar a economia do Brasil no século XIX, o café principalmente e o tabaco, a grande pergunta que a gente tem que sempre se colocar é, beleza, eles estão ali, todo mundo sabe da importância do café para a história do nosso país, mas quem é que plantava café? Né? Quem é que de fato colhia o café? Quem é que ensacava o café? Quem é que estava ali trabalhando diariamente na organização do trabalho das lavouras cafeeiras, né? Atuando como trabalhador agrícola principalmente? Eram os escravizados africanos, né? No primeiro momento, depois numa segunda leva, com a chegada de imigrantes europeus, mas ao grosso, ao longo do século XIX, no início da economia cafeeira, eram trabalhadores escravizados, né? E como é que esses trabalhadores escravizados foram, com o tempo, sendo substituídos por mão de obra imigrante, ou como é que no imaginário popular chega um momento no século XIX em que a escravidão precisa acabar, né? Acho que essa é a grande pergunta. E aí, para tentar responder um pouco parte dessas indagações, o que é importante a gente entender? Se ao longo de 300 anos a escravidão e o tráfico atlântico foi tratado com certa naturalidade pelos europeus, sejam eles portugueses, holandeses ou ingleses, independente de quem sejam, a partir do século XIX, a escravidão e, em especial, o tráfico atlântico, eles já não são tão naturais assim, né? Vocês perceberam na última aula, quando eu mostrei aquele mapa da América e o processo de abolição em cada um dos países, que boa parte dos países americanos, onde aconteceu o grosso da escravidão atlântica, eles foram abolindo os seus processos de escravidão no começo do século XIX. Então, conforme esses países iam alcançando a independência da Europa, um processo de abolição começava a entrar em curso. Então, se você pegar ali por volta das décadas de 1830, 1840, já vários países americanos começam a abolir a escravidão em seus territórios, né? Isso prova que no século XIX, não só a escravidão, mas também o tráfico atlântico já não é mais visto com tanta naturalidade pelas potências que até pouco tempo atrás escravizaram um monte, né? A Inglaterra luta muito contra o tráfico atlântico no século XIX, mas vale sempre lembrar que ela tinha sido até muito pouco tempo atrás uma das grandes potências escravistas que atuaram no tráfico atlântico dentro desse período anterior ao século XIX, né? A Inglaterra traficou muito escravizados, né? Agora, por que no século XIX isso muda, né? Por que a escravidão já não parece tão natural? Isso tem a ver com duas coisas no Brasil. A primeira delas é uma pressão que a Inglaterra passa a exercer sobre o Brasil, sobre o Estado brasileiro, de acabar com o tráfico de africanos escravizados. E a segunda pressão vem da própria elite brasileira. E aí a pergunta é exatamente essa. Se a Inglaterra traficou por tanto tempo escravizados, por que agora ela não trafica mais? E segundo, se a elite brasileira sempre se viu como uma elite senhorial, né, se construiu a sua riqueza por meio da exploração do trabalho de africanos escravizados, por que agora, de repente, os caras não querem mais, querem trocar, querem um imigrante europeu, né? São perguntas importantes. E é óbvio que essas perguntas passam por entender o contexto do século XIX. Então, longe de ser uma ação humanitária, né? A Inglaterra não decide acabar com o tráfico atlântico, ou a Inglaterra não começa uma cruzada contra a escravidão por questões humanitárias, né? Ou mesmo a elite brasileira resolve abrir mão da mão de obra escrava não por uma questão humanitária, embora muita gente tenha lutado contra o fim da escravidão no Brasil, né? Mas o que a gente precisa entender? Que no caso da Inglaterra, isso tem a ver com o processo histórico pelo qual o país está passando. Lembrem-se sempre, o século XIX ele é o século da Revolução Industrial. A partir de 1750, essa é uma data que os historiadores usam, começa na Inglaterra um processo que é lento, que é lento e longo, né? Ele vai durar ali pelo menos 100 anos, mas um processo de industrialização. A Inglaterra é o primeiro país da Europa a se industrializar, e essa industrialização vai mudar um pouco a lógica do sistema britânico, né? A proliferação de fábricas, a conquista de territórios coloniais, né? A formação da Inglaterra num grande império industrial vai fazer com que o tráfico atlântico já não seja mais um bom negócio para os ingleses.
E por que eu estou dizendo isso, né? Os ingleses estão muito interessados em adquirir novos mercados consumidores, em especial na América, né? O Brasil é um lugar que eles almejam muito conquistar mercado consumidor, mas não só no Brasil, na Bacia do Prata, em várias regiões ou territórios americanos, há um grande interesse da Inglaterra em vender suas mercadorias. E o grande problema é que se a escravidão continua e aquilo que alimenta a escravidão, que é o tráfico atlântico, continua, a Inglaterra não consegue aumentar esse número de compradores das suas mercadorias. É só fazer uma conta simples. Os escravizados não recebem salário. Se eles não são assalariados, eles não são compradores em potencial. Então, dentro dessa emergência do capitalismo, dessa consolidação do capitalismo industrial da Inglaterra, passa a ser interessante para os ingleses combater o tráfico atlântico. Porque na medida em que você acaba com a escravidão e que você acaba com aquilo que fornece escravizados para a América, você aumenta a possibilidade de tornar essas pessoas assalariadas ou de aumentar a questão do trabalho livre assalariado. E trabalho livre assalariado é a base do consumo numa economia capitalista. E a Inglaterra começa a combater o tráfico via Atlântico. Mas, de maneira resumida, é isso. E no caso da elite brasileira? Cara, no caso da elite brasileira, isso está relacionado a um grande medo que envolve duas coisas. Primeiro, rebelião escravas, e segundo, a ideia de que talvez o Brasil, por conta da mistura racial, acabasse se tornando uma nação menos civilizada. Lembrem-se que o século XIX é profundamente racista. As teorias raciais do século XIX, que hierarquizam as raças e dizem que a raça branca supostamente é superior, mais apta, mais desenvolvida, essas teorias raciais racistas enxergam no elemento negro, no elemento africano, uma causa de incivilidade dos povos. Então, quer dizer, se o Brasil tem uma grande população negra, principalmente originária desse tráfico atlântico, e a gente está trazendo cada vez mais africanos para cá, o que isso significa em última instância? Que o Brasil nunca vai poder ser um país civilizado. E não vai ser um país civilizado porque a nossa população é negra. Então, a gente precisa, de alguma forma, embranquecer o país. Essa é a grande tese racial do século XIX, que vai ser incorporada pela elite brasileira. E, ao mesmo tempo, tem uma outra questão. O século XIX, pelo menos o comecinho do século XIX, cara, ele é repleto de rebeliões escravas em território nacional. Você vai ter, durante o período da regência, 1835, agora não me lembro a data de cabeça, mas algo por volta da década de 1830, cara, uma rebelião enorme de escravizados na Bahia. Aliás, uma não, várias, diversas, existem dezenas de rebeliões. A mais importante, a mais emblemática é a rebelião do Malês, né? Feita por escravos islamizados na cidade de Salvador. Mas além dessas rebeliões que aparecem e brotam em vários cantos do território brasileiro, você vai ter formação de quilombos, e esses territórios que reivindicam liberdade, mesmo com a escravidão acontecendo, eles passam a ser vistos com desconfiança, né? Se o Brasil tem uma maioria de população negra, ou afrodescendente livre, liberta, ou de escravizados, uma hora ou outra, se essa população se volta contra a gente não consegue conter. E a América tem um exemplo claro de como isso aconteceu, né? A única rebelião bem-sucedida da história aconteceu no Haiti, né? A independência do Haiti, ela ocorre a partir de uma rebelião de escravizados negros que tomam o poder e se assenhoram do Estado. E as elites brasileiras morriam de medo de que a mesma coisa pudesse acontecer no Brasil. Esse medo recebeu o nome de haitianismo por conta dessa rebelião do Haiti, né? Então, esse haitianismo e o medo de o Brasil ser um país incivilizado, por estar longe da Europa, por ter uma população majoritariamente negra, começa a fazer com que parte da elite brasileira repense os seus planos em relação à escravidão. Então, percebam, se a escravidão já não é vista com tanta naturalidade no século XIX, isso se deve, sobretudo, a essas duas grandes fontes de pressão sobre o Estado brasileiro. De um lado, a Inglaterra, querendo acabar com o tráfico atlântico, e do outro lado, a elite brasileira com os seus medos e recalques. Isso vai fazer com que a escravidão seja alvo de um grande debate, não só nos jornais, mas também no parlamento, nas instâncias de decisão política, em várias partes do território brasileiro. Claro, e junto com tudo isso, muita população negra, muita sociedade abolicionista, muitos intelectuais negros também debatendo esse legado nefasto da escravidão e propondo formas de emancipação desses escravizados e seus descendentes, né? Bom, e aí, dando sequência ao conteúdo, né, eu peguei um exemplo de fala que ilustra bem esse argumento racial do medo das elites brasileiras, né? Então, o Brasil já começa a debater o fim do tráfico atlântico já
logo após a independência. O Brasil se torna independente em 1822, já na década de 20 começam as primeiras discussões sobre se o Brasil deveria de fato acabar com o tráfico atlântico, com a vinda de africanos escravizados para cá, né? E parte desse debate sobre o fim do tráfico, como eu comentei há pouco tempo atrás, ele está relacionado à importação de algumas ideias racistas da Europa. O século XIX ele é um século da pseudociência racial. Por que eu digo pseudo? Porque é um argumento que tem cara de ciência, mas é baseado em falsas premissas científicas, né? Então, o século XIX cria a noção de raça, cria a noção de hierarquias de raça e, ao mesmo tempo, coloca a goela abaixo de todo mundo a ideia de que africanos, asiáticos são inferiores aos brancos europeus. E que quanto mais africanos, asiáticos e seus descendentes eu tenho no meu território, mais eu tenho uma população degenerada, mais eu tenho uma população mestiça e uma população menos civilizada. Peguei um argumento de um médico francês para vocês entenderem um pouco melhor essa ideia, né? Dá uma olhada no que está escrito aí, né? Olha o que diz esse médico francês, Louis Couty, né? Ele diz o seguinte: estudos relativos aos negros em seu continente de origem já revelavam muito de sua tendência inata à ociosidade, ao não trabalho, ociosidade. As pesquisas científicas sobre a conformação do cérebro africano atestavam suficientemente a sua incapacidade mental. Estas características orgânicas das raças negras continuariam a se manifestar no escravo, igualmente preguiçoso, sem apego familiar, incapaz de sentimentos profundos ou resoluções duráveis. São como crianças no agir e no pensar. Cara, esse texto profundamente racista, ele parte de uma série de princípios que a gente já discutiu no curso, né? A ideia do africano como inferior, a ideia do africano como ocioso ou vagabundo, por assim dizer, a ideia do africano como incapaz de manter laços familiares, a ideia do africano como alguém que precisa de tutela e por isso uma criança no agir. Essas ideias, elas estão espalhadas por todo o continente europeu e vão ser consumidas por muitos intelectuais brasileiros que vão pensar, ora, se o nosso país depende do escravo africano, se eles são a maioria, como é que a gente quer uma nação civilizada, como é que a gente quer uma nação europeia se a gente continua tendo como base de sustentação do nosso país o trabalho escravo? Com a imensa maioria de africanos e descendentes de africanos, a gente nunca vai alcançar a Europa, a gente nunca vai ser civilizado, a gente nunca vai ganhar maturidade como nação. Esse é o pensamento do século XIX, um pensamento extremamente racista que coloca o africano num lugar de inferioridade racial, né? Bom, e aí, diante de todo esse contexto, começa um amplo debate que vai durar todo o século XIX sobre como acabar com o tráfico de escravizados e como acabar com a escravidão a partir da abolição, né? Então, ao longo do século XIX, o Estado brasileiro cria uma série de leis que, primeiro, acabam com o tráfico e depois visam acabar com a escravidão. A gente vai ver que essas leis elas acabam sendo burladas, elas têm ali algumas cláusulas que permitem a continuidade da escravidão, e o que a gente percebe é que há um grande esforço do Estado brasileiro de retardar o máximo possível o fim da escravidão no país, né? Mas só para vocês entenderem muito bem, então as leis contra o tráfico já começam a ser debatidas tão logo o país se torna independente. Se o Brasil alcança, pelo menos oficialmente, a sua independência em 1822, a gente sabe que isso é mais complexo, né? Que as guerras de independência duram pelo menos até 1824 e que o reconhecimento só vem em 25, mas tão logo ali acontece o grito do Ipiranga, se é que de fato ele aconteceu, né? Já começa um debate no Brasil sobre o fim do tráfico, né? Porque qual é a grande questão? Se o Brasil se torna independente em 1822, e já não depende mais de Portugal em termos políticos, a gente precisa começar a elaborar as nossas próprias leis. E parte da elaboração dessas leis passa pela criação de uma Constituição. Nos debates da Assembleia Constituinte de 1823, um homem muito importante chamado José Bonifácio, um cara da elite brasileira, um dos caras ligados a Dom Pedro I, um homem muito influente, pelo menos nesse momento, ele já começa a defender o fim da escravidão e a denunciar a escravidão como um mal moral. Ele chega a afirmar que a escravidão é um câncer mortal, na medida em que barbariza não apenas negros, mas também os brancos, né? Um pouco dentro dessa mentalidade da elite branca brasileira, o José Bonifácio já defendia o fim da escravidão, pensando que o Brasil precisaria ser um país civilizado, pensando que a escravidão era um atraso do ponto de vista econômico, porque não permitia o desenvolvimento da indústria, do comércio, etc., etc., né?
E aí o que a gente percebe, por mais que o Bonifácio tenha falado contra a escravidão e tenha até sugerido um projeto de lei para acabar gradualmente com a escravidão em 10 anos, oferecendo inclusive indenização aos senhores de escravos, esse projeto dele acaba não indo para frente, o José Bonifácio acaba caindo em desgraça depois nos anos seguintes, né? Mas o que a gente percebe, já nas décadas de 1820 e 1830, começa um esforço, ou que parecia ser um esforço do Estado brasileiro, de acabar com o tráfico atlântico. Então, por exemplo, em 1826, ou seja, na década de 1820, o governo brasileiro faz formalmente a sua primeira promessa de acabar com o tráfico atlântico, né? Ele faz em 1826, ele assina uma carta de intenções com a Inglaterra, se comprometendo a acabar com o tráfico de escravizados em 4 anos. Então, em 1826, assina uma declaração de intenção dizendo que talvez acabe, que vai tentar, que vai se comprometer a acabar com a escravidão em 1830. Esse acordo, essa carta de intenções é firmada com a Inglaterra como parte do processo de reconhecimento da independência do Brasil. A Inglaterra, para reconhecer o Brasil como um país independente, faz essa exigência, há uma negociação diplomática, e aí é isso, 1826 assina uma carta de intenções prevendo o fim do tráfico para 1830. Chega 1830, o governo brasileiro não sancionou nenhuma lei, não criou nenhuma lei proibindo o tráfico, a Inglaterra começa a pressionar. E aí, cadê essa lei que vocês prometeram e que não aconteceu? Diante da pressão inglesa, em 1831, o governo brasileiro cria a famosa Lei Feijó. O que diz a Lei Feijó? Proíbe a organização e o desembarque de africanos escravizados aqui no Brasil. Ou seja, a partir de 1831, o tráfico atlântico está proibido no Brasil. Você não pode mais trazer africanos capturados, sequestrados da África para o território brasileiro. Os portos brasileiros estão proibidos de receber qualquer africano traficado a partir de 1831. Ou seja, qualquer africano que saísse da África, sequestrado num navio negreiro e viesse parar no Brasil depois de 1831, a situação dele aqui como escravizado era ilegal, ele não poderia. Detalhe, a lei de 1831, além de proibir o tráfico atlântico para o Brasil, ela também colocava uma outra cláusula, né? Que tão logo esse escravizado chegasse no Brasil, se ele chegasse legalmente, ele tinha que ser liberto, tem que estar livre, né? A condição dele como escravizado era uma condição ilegal. Então, se viesse um barco ilegalmente aqui com africanos, isso fosse descoberto, esse cara tinha que ser posto em liberdade. Era isso que dizia a lei. Agora, essa lei foi sancionada, mas ela não foi fiscalizada. O desembarque legal de africanos aconteceu aos montes em território brasileiro. Eu já vou voltar nesse slide, só para mostrar para vocês alguns números, né? Eu vou passar aqui rapidinho, depois eu volto a esses slides, mas só para vocês entenderem, né? Essa tabela a gente já viu em outras aulas. Então, dá uma olhada. Ela mostra o número de africanos que desembarcou nos territórios americanos, né? E aí, se vocês observarem bem, tem uma coluna que mostra o número de desembarcados no Brasil. Então, se você pegar, por exemplo, entre 1801 e 1825, o número de africanos desembarcados no Brasil, sequestrados na África e trazidos para cá, os registros falam de 1.130.752 escravizados. Vocês podem ver isso daqui aqui, né? Ou seja, no momento em que o Brasil começa a discutir, de fato, o fim do tráfico, é o momento em que esse tráfico atinge o auge do seu viés lucrativo, né? Agora, se você pegar a próxima linha, que vai de 1826 a 1850, você vai ver que esse número não diminuiu. Ele aumentou em 100 mil, né? Então vai de 1.130.000 para 1.236.000 africanos escravizados. E detalhe, aqui a gente tem a lei de 1831 proibindo o tráfico atlântico. Estava proibido, como é que desembarca tanta gente assim? Porque há vista grossa das autoridades brasileiras. Porque esses africanos vão ser trazidos ilegalmente. A gente está falando de um número aproximado de 1 milhão de africanos trazidos para cá ilegalmente. Como é que esses caras são trazidos e continuam sendo vendidos como escravizados? Porque não há fiscalização policial, porque não há uma intenção de fazer com que a lei seja cumprida. Não é à toa que essa lei de 1831, ela foi chamada de lei para inglês ver. A Inglaterra pressiona, a lei é criada, mas não há nenhuma intenção das autoridades brasileiras de fiscalizar essa lei. Só que isso cria uma situação muito interessante. Quer dizer, interessante, tem que tomar cuidado com a palavra, né? Mas uma situação que vale a pena a gente pensar, que desembarca muita gente, mas esses caras são escravizados de forma ilegal.
significa que se houver alguém para defender esses caras e provar judicialmente que eles foram trazidos para o Brasil depois da lei, que a justiça brasileira obrigatoriamente tem que libertar essas pessoas, né? Isso é muito interessante porque vai ter muita gente atuando nisso. Em especial um cara chamado Luiz Gama, um intelectual negro brilhante, um grande defensor da causa abolicionista, um herói negro que vai libertar mais de 5.000 escravizados, se eu não me engano, feitos escravizados em situação ilegal por conta de terem chegado depois dessa lei, né? O que vai acontecer? A Inglaterra percebe que essa lei não está sendo cumprida e na década de 1840 aumenta o esforço inglês pressionando o governo brasileiro para que isso acabe. Se o governo não vai acabar, a Inglaterra vai dar um jeito. Cria uma lei no seu próprio parlamento, em 1855, chamada Lei Bill Aberdeen, que dá autorização aos ingleses a interceptar e, inclusive, a afundar navios suspeitos de tráfico negreiro ali na região do Atlântico. Então a Inglaterra começa a meio que policiar o Atlântico e o litoral brasileiro. A gente sabia que alguns lugares eram lugares por onde esses escravizados chegavam, né? O Rio de Janeiro foi um grande lugar de recebimento de escravizados, Angra dos Reis foi um porto ilegal durante muito tempo, assim como Salvador foi também um grande porto escravista. Os navios ingleses ficavam ali na região, tentando interceptar esses navios que vinham ilegalmente. E essa lei pressionou a diplomacia brasileira, a ponto de Brasil e Inglaterra quase entrarem em conflito, né? Porque, de alguma forma, os navios ingleses estavam navegando o território brasileiro e mexendo com a soberania nacional a interceptar essas embarcações. A pressão é grande, isso coloca o Brasil quase que em pé de guerra com a Inglaterra, e aí, em 1850, o governo brasileiro decide, de fato, acabar com o tráfico atlântico. E aí vem a Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia a Lei Eusébio de Queiroz? Cara, a mesma coisa que dizia a lei de 1931. Está proibido o tráfico atlântico. Era a mesma coisa, era a mesma lei. Com a diferença que dessa vez o governo brasileiro se comprometia a de fato cumprir a lei. E aí, se você observa o número de africanos que chega no Brasil depois de 1850, ele diminui significativamente, a ponto de quase zerar nas décadas seguintes, né? E olha essa coisa louca. O Eusébio de Queiroz, ele era nesse momento ministro do Estado brasileiro, né? Ministro do Império. E a lei leva o nome dele porque ele está ocupando esse cargo de ministro. Mas adivinha quem era o chefe de polícia do Rio de Janeiro, ou seja, o cara responsável por fiscalizar a entrada ilegal de africanos nos portos do Rio de Janeiro na década de 30? Esse mesmo Eusébio de Queiroz, ou seja, o cara que passou a história com o nome de uma lei abolicionista que põe fim ao tráfico, ele era, há 10 ou 15 anos atrás, o chefe de polícia que fez vista grossa para a entrada de muito africano escravizado ilegal no Brasil, para vocês verem como é que é a história, né? Mas beleza, em 1850 acaba o tráfico. Ainda demoraria mais 38 anos para a escravidão terminar. Aí depois de 1850, só 21 anos depois vem a segunda lei, que é a primeira lei abolicionista de fato, né? Que é a lei do ventre livre, que determinava que a partir daquela data, 1871, todo filho de escravizada seria livre. A mãe manteria o estatuto de escravidão, mas o filho, nascido a partir de 1871, de mãe escravizada, seria livre. Né? Qual o grande problema da lei? Ela previa uma cláusula pequenininha ali, né? Que dizia que essa criança teria que ficar até os 6 ou 8 anos de idade com a mãe, e quem que arcaria com os custos dessa criança seria o senhor, logo esse senhor poderia escolher entre receber uma indenização do Estado ou ter o trabalho dessa criança até os seus 21 anos de idade como forma de pagamento, né? É muito louco isso, né? Ou seja, a criança nascida a partir de 1831 só se tornaria efetivamente livre da escravidão, do estatuto da escravidão, 21 anos depois. Se você fizer as contas, 1871 mais 21 anos, vai dar 1892. A escravidão terminou antes, em 1888. Ou seja, foi uma lei inválida, uma lei que não teve, nesse sentido, funcionalidade, né? Embora ela tenha outras funções, ela reconheceu a constituição de famílias de escravizados, ela tem um debate maior sobre ela, né? Bom, aí depois, 1865, lei do sexagenário, todos escravizados, a princípio, a ideia era que fosse acima de 60, depois sobe para 65, se eu não me engano, seriam libertados, né? Uma lei também sem muito efeito prático, na medida em que a estimativa de vida de um africano escravizado não ultrapassava muito a casa dos 40, 45 anos, né? E aí, por fim, a Lei Áurea, que é uma lei também super questionada, porque acaba com a escravidão, mas não toma nenhuma medida legal para pensar um projeto de incorporação desses ex-escravizados como cidadãos brasileiros, né?
A Lei Áurea é super curta, ela simplesmente revoga a legalidade, quer dizer, ela coloca na ilegalidade a escravidão e mais nada, ela não diz mais nada sobre nada, né? Não há nenhum projeto de inserção, de educação, de distribuição de terra para essa população egressa da escravidão, nada, a lei não fala em nada, né? Mas essas são as leis que colocam fim à escravidão no Brasil, né? E aí, só para entender como é que começa todo esse debate, então, como eu comentei com vocês, em 1823, já esse cara aí, o José Bonifácio, pedia o fim do tráfico atlântico, porque a escravidão, segundo ele, era um câncer, né? E ele pedia esse fim imediato do tráfico e uma emancipação gradual, inclusive com indenização aos senhores, né? Por que para ele era importante acabar com a escravidão? O José Bonifácio era um representante dessa elite branca brasileira, né? Por que os caras querem acabar com o tráfico? Por sentido humanitário, compadecimento? Não, não, claro que não, né? Como eu comentei no início da aula, existe um medo absurdo de rebelião escrava, a exemplo do que acontece no Haiti no final do século XVIII. Segundo essa elite, que apostava na ideia da indústria e do comércio já no início do século, trabalho escravo impediu o desenvolvimento disso, e principalmente a escravidão tornava a civilização nos moldes europeus impossível no Brasil, né? Bom, e aí, segundo o argumento de José Bonifácio, essa escravidão ela não barbarizava apenas o negro, mas também o branco, né? Então, olha só o que ele vai dizer, o José Bonifácio. Que educação podem ter as famílias que se servem destes infelizes, sem honra nem religião, de escravas que se prostituem ao primeiro que as procura. Tudo, porém, se compensa nesta vida. Nós tiranizamos os escravos e reduzimos eles a brutos animais, e eles nos inoculam, como uma cobra faz, né? Toda a sua imoralidade e todos os seus vícios. Perceba, não há uma visão positiva do elemento negro no discurso dele, né? A preocupação dele é com a elite branca, né? Nós estamos nos tornando incivilizados pela convivência com essa instituição e pela convivência com o elemento negro. Não é um sentido humanitário que movimenta esses primeiros intelectuais ou membros da elite brasileira, né? Bom, e aí dando sequência, o que vai acontecer? Aquela tabela eu já tinha mostrado para vocês, né, do tráfico, ela já apareceu em outras aulas, ela dá um pouco dos números do tráfico atlântico. Mas fato é que a escravidão vai chegar ao fim durante o governo de Pedro II. Se os debates começam já no governo do Pedro I, é no governo do Pedro II que isso atinge o seu auge e vai chegar ao fim, a ponto da escravidão acabar apenas um ano antes do término da monarquia no Brasil, né? Aí está uma foto colorizada do Pedro II, uma foto muito bonita, né? Aí a gente dá para entender quem era o Pedro II, né? Um perfeito Habsburgo, ele tinha o queixo dos Habsburgo, que é esse queixo prognata, né? Esse queixo enorme que ele escondia com uma barba gigantesca, mas um homem branco, um homem loiro, né? Aí branco porque já está velho, já passa dos seus 60 anos, mas de olhos claros, assim, era um típico monarca Habsburgo europeu governando o Brasil, né? Bom, e aí dentro dessa lógica do Brasil de tentar retardar ao máximo o fim da escravidão, o governo do Pedro II, com seus ministros, enfim, começa um projeto de abolição lenta e gradual. A primeira lei a fazer de fato efeito é a Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico negreiro, e é nesse momento que a gente observa essa mudança no pensamento da elite brasileira, com a ideia de que a gente precisa embranquecer o país. Não só pelo medo da revolta escrava, mas porque a gente precisa tornar o Brasil um país europeu. Então percebam, a chegada de imigrantes no Brasil, em especial imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, imigrantes alemães, ela está associada a um projeto de embranquecimento da nação. Precisamos aumentar o número de população branca dentro do território brasileiro, né? E aí, percebam, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? No mesmo ano em que o Brasil decreta o fim do tráfico atlântico e começa a incentivar o início da imigração no Brasil, esse mesmo governo aprova uma outra lei que é interessantíssima, que é a Lei de Terras. Mesmo ano, 1850, Lei Eusébio de Queiroz e Lei de Terras, né? O que determina a Lei de Terras? Que a partir daquele momento, nenhuma terra, o Brasil tinha muitas terras não ocupadas, terras devolutas ou ocupadas por população indígena, enfim, terras que não pertenciam em tese a ninguém, embora muitas dessas terras fossem terras indígenas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que o governo determina? Que as pessoas não podem simplesmente ocupar essas terras que em tese não são de ninguém, né? Que qualquer terra ocupada e que se torne produtiva no Brasil, ela tem que ser adquirida por meio de contrato de compra e venda, né? E que as antigas posses precisam ser demarcadas e registradas em cartório e pagar uma taxa para isso. Qual a grande questão dessa lei de terras? Ela, obviamente, vai beneficiar grandes proprietários, que começam um processo de demarcação, mas não só isso, de grilagem e de ocupação de territórios antigamente indígenas, passam a ser tomados por essas pessoas,
E, ao mesmo tempo, essa lei impede que o imigrante pobre, que as comunidades que não têm dinheiro para organizar esse processo de legalização das terras, de que elas se tornem proprietárias. Então, é um processo que não só vai favorecer os grandes proprietários no Brasil, como vai tomar muito território indígena e vai impedir que camadas mais populares tenham acesso à terra no país. Então, perceba, é um projeto muito bem amarrado. Eu acabo com o tráfico atlântico, porque o Brasil é um país eminentemente negro. Começo a trazer imigrantes, mas eu preciso evitar que esses imigrantes trabalhem em terras próprias, né? Porque o Brasil tinha uma disponibilidade de terra muito grande. Então, o que eu faço? Eu veto a possibilidade desses caras adquirirem terra, obrigando eles a ocuparem postos de trabalho ou nas fazendas de café ou mais para frente nas indústrias em surgimento, né? Eu crio um projeto muito bem amarrado de construção de uma nação dentro desse projeto das elites brasileiras, né? Bom, e aí o que a gente percebe? Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o Brasil começa um processo de imaginar como é que seria a nação brasileira, né? O século XIX é o século do indigenismo, é o século em que o Brasil está imaginando quem é esse povo brasileiro, quem é essa nação brasileira. E dentro da lógica europeia, se existe uma grande romantização do indígena, visto como elemento nacional, por um lado, se essa romantização nos livros, nas pinturas, nas obras literárias, por outro, é um processo grande de genocídio de indígenas no Brasil. Os indígenas idealizados estão no livros, os reais estão sendo mortos, estão sendo trancafiados, estão sendo tutelados pelo Estado, estão tendo suas terras ocupadas por grandes proprietários. Então é muito importante dizer que essa nação que se constrói em cima do elemento indígena visto como herói nacional, na literatura, na arte, ele é idealizado, mas ao mesmo tempo, na vida real, ele acaba sofrendo um processo de genocídio enorme. Agora, essa nação que imagina esse indígena que aparece nessas imagens, nessas telas, é um indígena, obviamente, passivo, é um indígena com feições e feitios europeus, né? É um indígena ou um perfil de nação que se procura cada vez mais europeia. Agora, para essa nação que se procura europeia, que procura se afirmar, pelo menos do ponto de vista idealizado, desse elemento indígena, existe um problema. Como é que eu posso ser europeu? Como é que eu posso me retratar como uma nação branca, se quando eu olho para cidades como Rio de Janeiro, Salvador, ou qualquer outra cidade, como São Paulo, você olha para uma população que é explicitamente negra, né? Chega um momento em que a escravidão começa a ser um problema que precisa ser resolvido. Se o Brasil quer ser civilizado, precisa se livrar desse elemento negro, né? Principalmente porque a monarquia do Pedro II, ela começa a ser lida como retrógrada, como atrasada diante dessas outras nações europeias, principalmente porque o Brasil ainda mantém a escravidão como elemento estruturante do país, né? E aí uma série de charges começam a pipocar em diversas revistas ilustradas que surgem por aí, né? Então, isso aqui é um exemplo de charge de uma revista chamada Revista Ilustrada, muito famosa no século XIX, que mostra exatamente isso, né? Então, se você olhar, tem um porteiro ali, ele está segurando uma cortina, e nessa cortina, nesse pano que aparece cobrindo ali o recinto de reuniões, está escrito Congresso Internacional, e o Pedro II é chamado a participar desse Congresso Internacional. Ele está acompanhado de um escravo, de um menino escravizado, e aí tem um diálogo com o porteiro que está reproduzido aí do lado, né? O porteiro diz o seguinte para Dom Pedro II: queira perdoar, mas não com aquele negrinho não pode entrar. Quer dizer, aqui são as nações civilizadas, você não pode entrar com esse negrinho. É isso que está dizendo o diálogo, né? E aí o Pedro II, meio que titubeando, responde, né? Mas é que eu não posso me separar dele. É quem me veste, quem me dá de comer, quem me serve de todo, afinal, né? E aí o porteiro fica ali, entra em pedir ou não, é o rei, né? O que eu faço? E aí ele responde a Dom Pedro. É que, enfim, bom, em atenção às qualidades ilustres e pessoais de tão sábio soberano, creio que as nações civilizadas não duvidarão em admiti-lo. É uma charge política, uma tiração de sarro, dizendo dessa situação, né? Do Pedro II, um imperador de um país escravocrata, que quer um país que quer ser civilizado, que quer ter igualdade do ponto de vista da representação imagética, popular sobre o que é civilização, quer ser como a Europa, mas ao mesmo tempo mantém a escravidão. E aí essa coisa que não combina, né? O que a Charge está tentando denunciar, né? Exatamente como o Brasil começa a ser chacota internacional, começa a ser visto como um país atrasado em virtude da continuidade do trabalho escravizado. Por que há esse descompasso? Por que há esse incômodo, né? Do Brasil não ser civilizado exatamente porque mantém a escravidão? Porque o século XIX é o século que vai mostrar o triunfo de uma certa noção política, que a gente chama de Estado liberal.
Então, esse é o momento em que a Europa começa a se articular, a partir da França, mas depois outros países europeus também, a partir de noções políticas como representatividade, constitucionalidade, Estado de Direito, a criação de Estado laico, com separação entre igreja e Estado, onde triunfa a lei, o Estado, a ordem, a instituição, a noção de liberdade. Tudo bem que esse Estado liberal ele convive muito bem com a escravidão, é só ver o que é a democracia americana exatamente nesse momento, né? Mas, em tese, as nações europeias começam a tentar criar uma noção de civilidade que vai ter como elemento a industrialização e a urbanização. Por exemplo, Paris, nesse momento, vai passar por uma grande reforma urbana, né? Paris, que até o século XIX, início do século XIX, tinha fama de capital da Revolução, que estava muito associado à desordem, a movimentos revolucionários, a barricadas, porque tinha tido revolução em 1830, 1848, 1871. Paris, no final do século XIX, ela vai passar por um processo de reforma urbana que vai transformá-la numa grande vitrine do progresso urbano, né? É a reforma do Barão de Haussmann, que acontece na década de 1870. E aí essas imagens lindas que a gente tem de Paris, dessa Paris meio uniforme do ponto de vista arquitetônico, né, com seus arcos do triunfo, largas avenidas como as Champs-Élysées, essa Paris ela é construída no século XIX, no final do século XIX. A Paris medieval é botada abaixo, ela é completamente destruída e surge isso, né, uma Paris de avenidas, de bulevares, de praças, de cafés, de cabarés. Essa é a Paris que surge nesse momento, né? Porque essa Paris ela vai acabar se tornando símbolo de um período europeu que a gente costuma chamar de Belle Époque, onde a Europa se acredita exatamente no auge do processo civilizacional, né? É uma Europa de euforia, de otimismo, de despreocupação, de moda, né? Por quê? Porque é uma época vista, pelo menos retrospectivamente, porque quem cria essa noção de Belle Époque é a geração pós-Primeira Guerra, é um momento em que a Europa se enxerga como ápice do processo civilizacional, né? Por quê? Porque é uma Europa que ainda não conhece os horrores da guerra, que já se livrou das grandes agitações do século XIX, que acredita que construiu uma maneira perfeita de viver, onde você vê uma ascensão de um estilo de vida burguês, com novas formas de se viver o cotidiano. Então, que essa ideia da vida ao ar livre, das pessoas desfrutando a cidade, vendo e sendo vistas nos passeios públicos, sentadas nos cafés, ao mesmo tempo uma série de descobertas científicas, com a luz, com a eletricidade, com o bonde, com o cinema, com os teatros, passeios públicos, né? O que a gente percebe? Paris inventa uma nova cultura do divertimento. Essa ideia de uma cidade como vitrine, né? E uma noção muito importante que vai se difundir pela Europa e pelo mundo, de que esse mundo urbano, industrializado, que nasce na França, na Inglaterra, ele é superior. E que se você quer ser civilizado, você tem que imitar isso, né? E aí as cidades europeias passam a ter um estilo de vida extremamente aburguesado, né? Cidades com maiores atrativos de lazer, recheada de eventos culturais, com saraus, com óperas, casas cada vez com mais recursos, um grande desenvolvimento da cultura letrada, proliferação de romances, né? Essa vida que se descobre em Paris, né? Essa ideia da boemia, da cidade vivida em toda a sua plenitude, ela vai ser transportada para outras partes do mundo. E o Brasil quer viver como os bolivares europeus. O Brasil quer ser como a Europa. O Brasil quer ser como Paris. O seu tecido urbano precisa demonstrar isso. E aí cidades muito ricas do Brasil, ou pelo café ou pela borracha, que são grandes produtos do século XIX, começam a imitar esse modelo parisiense. Então se cria no Brasil uma nova urbanidade, onde a ideia é que a cidade seja modelável, ou seja, reconstruída para se viver como nos bulevares europeus. Há dois grandes exemplos que são muito claros nesse momento, né? Na verdade, três grandes exemplos: o Rio de Janeiro, Manaus e também Belém. Desculpa, que são cidades que são reconstruídas no século XIX, no caso do Rio de Janeiro um pouquinho mais para frente, né, começo do século XX, com a intenção de imitar essa nova urbanidade europeia, né, tendo sempre como modelo essa Paris do século XIX. Então, qual é a grande lógica cultural que se constrói no Brasil desse século XIX que a gente está discutindo? A ideia de que as pessoas vivem a cidade em sua plenitude, que existe um cotidiano urbano que é visto com glamour, as pessoas se vestem com a última moda europeia, a cidade é um espaço a ser desfrutado, com belezas paisagísticas, com seus jardins botânicos, as suas praças, os seus coretos, e os habitantes devem consumir como isso para serem civilizados e parecerem como os europeus. Isso é o que o Brasil quer ser, mas qual é o problema? Isso esbarra nessa população negra.
né? Então, quer dizer, nessa população que está ali vendendo produtos dentro da cidade, nessa população que está descarregando coisa dos portos, nessa população que está trabalhando nas plantações de café e que é basicamente negra africana ou afrodescendente, né? Então, quer dizer, passa a ser um problema para o Brasil ter que lidar com esse contingente populacional. Então, as teses racistas, e essa elite brasileira está preocupada com isso. Como é que eu vivo igual na Europa, se eu tenho uma população que está todo momento a me assaltar os olhos e que impede que eu seja alguém que desfrute essa cidade como se desfruta em Paris, né? Bom, e aí, vou passar esse slide aqui, o que acontece? Todas essas cidades que eu citei, elas começam a reconstruir seus espaços urbanos, começam a investir em palacete, em jardim público, em calçamento, em paralelepípedo, iluminação, rede de esgoto, lojas de modistas franceses, essa indumentária mais requintada, né? Ou seja, viver nos trópicos como nos bolivares europeus. Só que para isso eu também preciso criar regras ou códigos que impeçam que essa população negra participe dessa nova urbanidade. Então, não só você começa a acabar com a escravidão, mas quando você termina com a escravidão, você começa a criar leis que segregam essa população negra para longe desses espaços brancos aburguesados. Isso é o pós-abolição. Então, quer dizer, o que a gente percebe? Por mais que a escravidão termine no Brasil, em 88, você não termina com a mentalidade racista, você não termina com os projetos que tendem a criminalizar e a colocar sob suspeição o corpo e as tradições negras, africanas e afrodescendentes, né? Um grande exemplo desse nova urbanidade no norte do país, com o ciclo da borracha, foi o Teatro Amazonas, lindíssimo, existe até hoje, né? Que foi feito se baseando nessas óperas parisienses, né? Muito bonito, esse é o interior do Teatro Amazonas, coisa linda, né? Se você observar o teto, não sei se vocês conseguem ver, a parte de cima do teto ele imita a parte de baixo da Torre Eiffel, né? Com seus camarotes, onde a elite assistia a óperas e coisas do tipo, né? Outra coisa muito legal do século XIX é que as cidades começam a ter bondes, né? E os bondes é um pouco disso, eles lembram até, se você for pensar do ponto de vista da formação de um bonde, física de um bonde, ele lembra um fotograma, né? A ideia da imagem em movimento, né? Essa ideia do bonde passando pela cidade, das pessoas observando, ver e ser visto, né? Isso é muito forte no século XIX. E aí essa elite aburguesada que ganha dinheiro com café, com a borracha, é, começa a construir seus espaços, né? É nesse momento que a Avenida Paulista, em São Paulo, vai ser urbanizada para se tornar o lugar dos grandes casarões. Isso aí é a Avenida Paulista no começo do século XIX, né? Com seus palacetes, alguns deles pouquíssimos, né? Mas alguns ainda estão preservados, né? Mas o que você percebe? Existe uma intenção dessa elite branca de ser europeu. E eu insisto, esse ser europeu passa por tentar apagar o elemento negro da população. Hoje em dia existem recursos, se você entrar, digitar no Google, e mostram São Paulo antes e depois, né? Nos dias de hoje, como era no século XIX. E a gente percebe bem esse processo de urbanização, né? Muito interessante. Essa aqui é a Avenida São João, uma das mais famosas de São Paulo, com a linha do bonde, que eu acho que hoje em dia não existe mais, né? É, e aí o que você percebe? Conforme o Brasil vai avançando no século XIX, a monarquia do Pedro II vai entrando em crise. Esse processo de modernização, de criação de novos bulevares, do Brasil viver como na Europa, esse processo de modernização acelerado pelo dinheiro do café e também pelo dinheiro do tráfico atlântico, vai levar a monarquia brasileira a um processo de crise, que se acentua principalmente a partir da década de 1870, com a Guerra do Paraguai, que é um momento também que o movimento abolicionista ganha muito força no Brasil, né? Junto com a fundação do movimento republicano. Então, quer dizer, por todos os lados, a monarquia brasileira começa a ser atacada. Você começa a ver uma série de charges políticas que mostram Dom Pedro II como alguém incapaz de lidar com essa situação de constante mudança. Então ele aparece sendo derrubado do trono em algumas charges, ele aparece dormindo com um monte de jornal enquanto o Brasil está pegando fogo, ele está dormindo. Então você começa a ter uma certa deslegitimação da figura pública do Pedro II como governante. Isso mostra que essa monarquia vai afundar num processo de crise sem volta a partir da década de 1870. Não vou entrar nos detalhes porque não é a nossa intenção, né? Agora, por que o movimento abolicionista ganha força a partir da década de 1870, né, advogando o fim da escravidão no Brasil? Primeiro, porque a Guerra do Paraguai vai usar muito escravizado como soldado, e aí é uma coisa contraditória, como é que você manda pessoas escravizadas lutar no Paraguai em nome da liberdade, da defesa do território nacional, como é que eles vão defender uma nação que os escraviza? Você cria uma contradição. E, ao mesmo tempo, a Guerra do Paraguai ela é um pouco antecedida pela Guerra Civil norte-americana, que a gente chama de Guerra de Secessão. E a Guerra de Secessão nos Estados Unidos ela termina com o processo de abolição da escravidão lá.
1865, quando o norte vence o sul dos Estados Unidos, você tem oficialmente o decreto de fim da escravidão, de abolição, o reconhecimento da 13ª emenda da Constituição Americana, que põe fim à escravidão nos Estados Unidos. Esse processo pressiona o Brasil, né? E tudo isso vai fazer com que o movimento abolicionista ganhe muita força. O sentimento anti-escravista começa a crescer no território brasileiro, né? Bom, e aí nesse momento, década de 1870, quando você observa aquele mapa das abolições que eu mostrei para vocês na aula passada, cara, os dois únicos países que mantêm a escravidão ainda no seu território são Brasil e Cuba, né? Enquanto todo o outro restante da América já aboliu a escravidão. E aí o número de sociedades abolicionistas, de clubes que se organizam ao redor da causa do fim da escravidão se multiplicam, com inúmeros jornalistas, advogados, estudantes, estivadores, comerciantes, jangadeiros, todos eles começam a se movimentar pelo fim da escravidão e exigir o fim da escravidão. Como? Escrevendo artigos em jornais, organizando festas beneficentes para compras de carta de alforria, que são as cartas que compram a liberdade de escravizados, organizando processos de fuga de fazendas. Então tinha muita gente que se articulava para invadir fazendas, soltar os escravizados e levá-los para quilombos, por exemplo. Começa todo um processo de trabalho de sociedades, muitas delas inclusive fundadas por mulheres, isso é muito interessante, para advogar a causa do fim da escravidão. E nesse momento, muitos abolicionistas célebres ganham projeção. No caso do Brasil, é o caso do Joaquim Nabuco, que é o primeiro que aparece ali, um homem da elite branca brasileira, filho de famílias detentoras de escravas, mas também de outros homens, né, como José do Patrocínio, o Luiz Gama, homens que vão atuar diretamente, seja por meio da imprensa, por meio da advocacia, como é o caso do Luiz Gama, que eu citei para vocês, que aparece aqui no canto direito da imagem, contra a escravidão e procurando formas de libertar pessoas. O José do Patrocínio foi um grande jornalista, ele aparece aqui, né? Aqui tem o André Rebouças, que era um engenheiro, homem da elite, apesar de negro, né? Também atuou muito na causa contra a escravidão, mas de todos eles, talvez um dos personagens mais impressionantes seja de fato o Luiz Gama. E aí eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês para contar a história do Luiz Gama. Cara, o Luiz Gama, a gente não sabe direito de quem ele foi filho, porque ele criou uma mitologia a respeito da mãe dele que a gente não sabe se é real, né? Mas segundo o Luiz Gama, que ele narra nas memórias dele, é que ele era filho da Luísa Marim. Luísa Marim tinha sido uma africana escravizada, liberta, que atuou na revolta do Malês, em Salvador. Segundo ele, era filho dela, embora a gente não saiba exatamente, não consiga comprovar historicamente isso, né? Filho da Luísa Marim, essa ex-escravizada, com um português branco, né? E aí o que vai acontecer? Por conta da mãe dele ter se envolvido em rebeliões de escravizados, tal, ela é obrigada a fugir e abandonar o filho. E ele vai ser criado pelo pai até os 10 anos de idade, esse português branco. Cara, aos 10 anos de idade, o pai dele contrai dívidas, acho que dívidas de jogo, eu não lembro exatamente o que é. Cara, e ele vende o filho. Ele vende o filho com 10 anos de idade, o filho era livre, vende o filho com 10 anos de idade, mas uma sociedade onde a escravidão é determinada pela cor da pele, como é que você prova que aquela criança é livre ou não, né? Acaba vendendo o Luiz Gama como escravizado para quitar a dívida de jogo. E o Luiz Gama vai acabar parando em São Paulo, numa fazenda, fica anos ali trabalhando na fazenda como escravizado, e ali ele aprende a ler e escrever. Era uma fazenda que abrigava muitos estudantes de Campinas, tal, e com esses estudantes ele acabou aprendendo a ler e escrever. Vai acabar se tornando autodidata, consegue comprar a sua liberdade e vai se tornar um rábula, que é um advogado sem formação, isso existia no século XIX, né? Um cara que manjava muito de lei, mas que não tinha um curso de direito, não tinha um diploma de direito, embora a OAB já tenha reconhecido posteriormente esse título dele, né? Mas enfim, ele se torna um rábula, e aí o que ele vai fazer? Lembra da lei de 1831, que eu tinha explicado para vocês, que tinha acabado com o tráfico, mas como as autoridades brasileiras faziam vista grossa, continuava entrando muita gente. Então, todas as pessoas que entraram no Brasil depois de 1831 via tráfico atlântico eram escravizados ilegais. O que esse cara fazia? Cara, ele movia ações coletivas, as pessoas procuravam ele para tentar provar que elas tinham chegado no Brasil depois da lei. Porque se elas conseguissem provar, por meio de matrícula, por meio de algum documento de porto. A função dele era encontrar as provas que mostrassem que elas chegaram no Brasil depois da lei. Porque se ele conseguisse provar isso, aquela pessoa tinha que ser libertada, porque a lei dizia que a situação dessas pessoas era ilegal.
Cara, e ele conseguiu provar isso com mais de 5 mil pessoas. Hein? É impressionante. Um ex-escravizado que se torna autodidata, se torna advogado, um dos grandes intelectuais negros do século XIX, que libertou mais de 5 mil pessoas. É impressionante a história dele, né? E aí todo esse movimento abolicionista, Luiz Gama é um dos grandes intelectuais do movimento abolicionista, começa a bater de frente com o Estado brasileiro. Essa ideia de soltar os escravizados aos poucos. E sendo muito claro, não adianta só acabar com a escravidão. A gente tem que transformar esses ex-escravizados em cidadãos. A gente tem que criar projetos de dar terra para esses caras, permitirem que eles pratiquem agricultura, plano de ensino, de criação de escolas. Esses caras estão envolvidos não só com o fim da escravidão, mas com um projeto de cidadania para essa população egressa da escravidão, né? Com a ideia de integrar esses escravizados à nação. É, se é preciso extirpar a escravidão a partir de reformas, que essas reformas façam com que esse elemento negro seja incorporado à nação como cidadão, né, como de fato cidadão. Bom, já contei a história do... Aqui está mais de 1.000, mas esse dado já foi atualizado, né? São mais de 5 mil, acho, escravizados libertados, né? Aqui está a história do Luiz Gama que eu já narrei para vocês. E aí o que a gente percebe? Conforme a gente vai avançando, esse debate pelo fim da escravidão vai gerar uma ampla repercussão pública, né? E isso vai desgastar o Pedro II cada vez mais, porque escravidão e monarquia são duas coisas que se confundem na história do Brasil, né? Elas eram lidas quase como sinônimos. Até que, enfim, essa insatisfação começa a ganhar as ruas na década de 1880, uma cacetada de pessoas começa a se mobilizar pelo fim da escravidão. Então, se você pega até o preço dos escravizados, já em 1884, eles já caem bastante, porque está todo mundo já com a certeza de que em algum momento essa escravidão vai acabar. No caso do Ceará, em algumas províncias do Nordeste, muita gente já começa a se mobilizar contra a escravidão. Os jangadeiros que embarcavam os escravizados do Nordeste para serem vendidos em São Paulo, porque o tráfico atlântico estava proibido, mas não o tráfico interprovincial, começam a se recusar a embarcar escravizados. O governo do Ceará é obrigado a decretar o fim da escravidão muito antes da Lei Áurea. Então, a escravidão já termina no Ceará em 1884. Muitos abolicionistas começam a organizar fugas de escravizados. Existem grupos específicos, como os caixeiros viajantes, o grupo dos cometas e dos caifazes, que começam a atuar, invadir fazendas e resgatar esses escravizados e levar para quilombos. Quilombos começam a atingir proporções gigantescas, como é o quilombo do Jabaquara, em Santos, ou seja, há um contexto de pressão sobre o Estado brasileiro gigantesco, gigantesco. E no meio dessa pressão, o que faz o Estado brasileiro? Decreta a lei do sexagenário, aquela lei dos 65 anos, né? Que os escravos mais velhos seriam libertados. Mas o que a gente percebe? Chega um momento em que as autoridades policiais já não sabem nem mais lidar com a situação. Isso aqui é uma carta relatando a fuga de escravizados, né? Olha só o que ele diz. Vossa Excelência deve saber das contínuas revoltas de escravos que se dão nas fazendas dessa província e da atitude que os mesmos têm tomado de tempos para cá. As sociedades libertadoras, sociedades abolicionistas, crescem de momento a momento e se tornam cada vez mais exigentes, desrespeitosas do legítimo direito da propriedade escrava. Então, na década de 80, quer dizer, a escravidão como instituição já está sendo combatida por todos os lados. Além desse medo da elite branca, existe um movimento negro muito forte, muito atuante, que passa a pressionar o Estado brasileiro. E diante dessa pressão é que em 1888 vem a Lei Áurea. Então, o que é importante dessa narrativa que eu acabei de contar para vocês? A escravidão não termina gratuitamente. Ela não é fruto da bondade da princesa Isabel. Ela não é fruto da benevolência do Estado brasileiro. Ela termina porque ela é combatida por todos os lados. E há uma importante função do movimento negro e dessas sociedades no combate à escravidão que levam ela ao fim. No dia 13 de maio, quem é que assina a Lei Áurea? A princesa Isabel. Dom Pedro II já está bem doente, está tratando da saúde, ela está como regente de Estado, e na qualidade de regente de Estado, ela assina a Lei Áurea em 1888. O que dizia a Lei Áurea? Ela só acabava com a escravidão. É importante acabar legalmente com a escravidão, sem dúvida. Mas nenhum dos projetos discutidos pelo movimento abolicionista, de como integrar esse escravizado à nação, nenhum deles é colocado em prática. A lei vem, acaba com a escravidão e nenhuma medida é adotada para integrar os negros às sociedades como cidadãos plenos. O que vai acontecer? O período que vem imediatamente depois do fim da escravidão, o pós-abolição, ele vai ser marcado ainda pela permanência de trabalho escravo em muitos lugares do Brasil, ou de trabalhos análogos à escravidão, pela permanência do preconceito, do racismo, da marginalização da população negra, da criação de códigos de leis que limitam e segregam essa população negra dentro do espaço urbano, a ponto de ter lei de ociosidade que coloca na cadeia
pessoas negras, a ponto de ter leis que criminalizam a capoeira, que criminalizam cultos de origem afro-brasileira, de matriz afro-brasileira. Então, quer dizer, o que a gente chama de pós-abolição, esse momento pós-Lei Áurea, embora ele acabe legalmente com a escravidão, e isso é muito importante, ele não acaba, ele não coloca em discussão as estruturas racistas que não formam um país. Pelo contrário, há um processo gigantesco de marginalização e de segregação dessa população negra, né? E é isso que a gente está dizendo que vai dar origem mais para frente, ou já está nascendo ali, o que a gente pode chamar de racismo estrutural. Agora, qual é a propaganda oficial? O fim da escravidão é vendida como uma maravilha, né? É uma missa campal realizada no Rio de Janeiro que reúne milhares de pessoas para celebrar a Lei Áurea, né? E aí os cartazes oficiais do Estado mostram isso, né? Dá uma olhada nesse cartaz da esquerda, né? Um fazendeiro branco e um homem negro dando as mãos, decreto da lei ali de 1888, a Lei Áurea, dizendo agora sim, né? Como se fosse um acordão entre proprietários benevolentes e escravizados, a escravidão traz porra nenhuma, né? É óbvio que isso é uma construção arbitrária. Por isso que o 13 de maio não é celebrado pelo movimento negro. Por que o Dia da Consciência Negra não é o 13 de maio? Porque a papagaiada da propaganda oficial vendeu essa história, né? Mas e aí na década de 60 e 70 do século XX, o movimento negro vai dizer, não, a gente quer uma lei que institua uma outra data como dia oficial de celebração, né? E essa data vai ser o dia 20 de novembro, que é a data da morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo que o Brasil conheceu, né? Então, quer dizer, é uma discussão pública sobre o significado das datas. Ou na imagem do lado é pior ainda, né? O sol nascendo, com a ideia de um novo raiar, um novo dia, liberdade, os escravizados agradecendo a essa benevolência do Estado brasileiro. É uma grande besteira, né? Por isso, inclusive, que o movimento negro e muitos intelectuais que estudam a questão vão dizer que a gente não pode usar a palavra escravo, mas sim a palavra escravizado, para deixar muito claro que esse elemento negro, essa população negra, não tem uma condição natural de escravo, né? Que eles foram escravizados. Chamar de escravizado significa dizer que eles foram fruto de uma ação que os expoliou, né? E joga a responsabilidade sobre aqueles que os escravizaram, como, por exemplo, o Estado brasileiro, que retardou até o máximo o fim da escravidão no Brasil, né? Não é à toa que o fim da escravidão é um processo concomitante ao início da imigração. Quando é que começa a primeira fase de imigração no Brasil? Não vou entrar em detalhes nisso, mas em 1852, né? Ou seja, só 2 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz que proíbe o tráfico atlântico. Porque dentro da lógica dessa elite branca é isso, né? Qual é o objetivo dessa imigração? Além de substituir o trabalhador africano escravizado nas fazendas de café, embranquecer essa população, trazer a suposta civilização para o Brasil, né? Bom, e aí vem a República, a escravidão termina em 88, 15 de novembro de 89, o golpe republicano institui uma nova forma de governo, ele vai ser liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que a gente percebe? Começa um esforço de construção de uma nova nação, agora sim, republicana. Agora, essa república que nasce, e aí você tem uma tentativa de criar novas bandeiras, isso foi o primeiro projeto de bandeira republicana que o Brasil teve, horrorosa, né? Imita a bandeira dos Estados Unidos. Foram vários projetos, né? Não só esse, todas essas bandeiras foram propostas para que a nova bandeira republicana fosse criada, mas o que a gente percebe? Na República, há um esforço, no pós-abolição, na República, há um grande esforço do Estado brasileiro de apagar esse elemento negro, de apagar esse passado escravista. E aí o que a gente vai fazer? Cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, vão ter lugares associados à escravidão destruídos e suplantados por novas áreas urbanas, né? Então, a antiga Praça 15 de Novembro, em 1907, vai ser remodelada. O Cais do Valongo, que era o principal lugar de receptação de escravizados, vai dar origem a praças bonitas, a bulevares na moda europeia, tentando apagar esse passado escravista, tentando apagar essa ideia do Rio de Janeiro como o maior porto de escravizados. Ou seja, a escravidão termina, mas a gente não resolve o dilema do racismo. Pelo contrário, a gente tenta passar uma camada de cimento por cima, não debater essas questões e criar códigos e leis que colocam o corpo negro sob suspeição, né? É isso que acontece. Então, quando a gente diz que o nosso país é um país que tem o racismo como estrutura do que lhe compõe, é isso que a gente está dizendo, né? Você termina com a escravidão, mas as bases, a mentalidade, a estrutura racista permanece e se rearticula de outras formas, né? É isso que vai acabar acontecendo, né? Esse é o período que a gente chama de fim da escravidão e pós-abolição. Tentei dar um resumo panorâmico de tudo, né? Claro que todas essas questões são muito complexas e vão para além de muito do que eu expus aqui. Junto com essa aula que acabou ficando um pouco longa, eu vou deixar também alguns textos e materiais de leitura complementar
que ajudam a aprofundar a questão, caso vocês queiram discutir ou ler ou ver um pouco mais sobre tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Com isso, a gente encerra um primeiro bloco do curso, que é falar um pouquinho sobre o racismo do ponto de vista da população africana e afrodescendente. A ideia é que, a partir da próxima semana, a gente faça essa mesma discussão, só que associada agora à população indígena, né? À cultura indígena. Mas é isso, pessoal. Eu vejo vocês na semana que vem. Um forte abraço. Fiquem bem.